Hoje se ouve falar muito em sustentabilidade ambiental, que é uma verdadeira utopia a ser perseguida nesse mundo que enfrentamos hoje, não é? Com essa série de dificuldades, crise aqui, crise acolá, mudanças climáticas, enfim, e que exigem certamente a participação efetiva dos profissionais da área jurídica para, dentro daquilo que cabe a cada um de nós, tentar debelar, se possível, digo, esse mal que aflige a todos nós. Mas vamos lá. É, eu sempre que falo para advogados, eu costumo dizer, nós atuamos, ou somos chamados a atuar diante de um estado de crise, de uma situação de crise. E é esta situação de crise, inclusive não só no nosso país, mas de uma crise global, esse é o quadro que estamos experimentando hoje. Daí, preferir eu, ao invés de falar em sustentabilidade ambiental, e falar em contrassustentabilidade, que me parece o que nós estamos vivenciando é um quadro de contrassustentabilidade. Como falar-se em sustentabilidade ambiental numa casa planetária com mais de 8 bilhões de almas, né? Dentre as quais 2 bilhões estão vivendo dentro da mais absoluta pobreza. Ou seja, é possível falar-se em sustentabilidade ambiental quando nós já estamos nos apropriando de 75% da capacidade de recuperação desse planeta, a significar, nós estamos abocanhando porções dos bens da vida que não nos pertencem, mas que pertencem às futuras gerações. Que sustentabilidade é esta em que o chamado princípio da corresponsabilidade de todos nós com as gerações futuras é um verdadeiro engodo? Repito, 2 bilhões passando fome. Né? Então, a demanda humana hoje, segundo o relatório Planeta Vivo 2022, só fazendo um pequeno parênteses, eu acho que todos aqui são versados na temática ambiental, mas eu queria só lembrar, porque eu não conheço bem o perfil de todos os nossos colegas, mas há colegas que às vezes não estão vivenciando o dia a dia da temática, ou aluno, né? Então, eu vou só tomar a liberdade de lembrar que o relatório Planeta Vivo 2022 é a última edição de um relatório que é produzido pela WWF, há pouco tempo, conjuntamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E agora a WWF é que publica a cada 2 anos esse relatório. Todo mês de outubro dos anos pares é publicado esse relatório Planeta Vivo de 2022. E o último, então, disse exatamente isto que eu estou tentando afirmar aqui, que a demanda humana por recursos naturais, que já excede hoje a capacidade de recuperação do planeta, exigirá em 2030, e estamos aí, não é? Aqui há 7 anos, exigirá uma capacidade produtiva equivalente a 2 planetas Terra para sustentar as nossas atividades. Então, não por outra, é que criou-se o chamado Dia da Sobrecarga da Terra, em inglês, Earth Overshoot Day, que é o dia em que a civilização global entra no vermelho do déficit ambiental. Ou seja, em 2022, o Dia da Sobrecarga se deu no dia 28 de julho. Ou seja, a partir do dia 29 de julho, nós passamos a lançar mão de recursos não nossos, mas das futuras gerações. E neste ano de 2023, o Dia da Sobrecarga se deu no dia 2 de agosto. Ou seja, até o dia 2, nós estávamos utilizando recursos que o planeta podia sustentar. A partir do dia 3, não sustenta mais. Ou seja, é como se eu, tendo uma conta bancária que está exaurida em termos de recursos, comece a lançar mão do cheque especial. Ou seja, eu estou gastando recursos bancários que eu não tenho.
Então, o dia da sobrecarga da Terra é exatamente o espelho da saúde do planeta, o quanto nós estamos utilizando de recursos naturais. Ou seja, estamos, na verdade, utilizando 75% daquilo que o planeta é capaz de nos dar. Ou seja, estamos utilizando de recursos que não nos pertencem, mas que pertencem às futuras gerações. Daí, o ceticismo meu em preferir falar em contrassustentabilidade para, diante dessa terrível realidade, buscar ver de que forma nós podemos influir para reverter esse quadro e aí sim tentar se caminhar para a sustentabilidade. Para não ir longe, além de falar do Planeta Vivo 2022, desse dia da sobrecarga da Terra, basta lembrar o que está ocorrendo com as mudanças climáticas, né? E verificar que o último relatório síntese do IPCC acabou de nos alertar para uma tragédia ambiental que pode tornar inviável a vida humana e outras formas de vida. Então, tudo isso está a nos preocupar, principalmente aqueles que militam na área da advocacia ambiental. Por quê? Porque nós temos como instrumento na mão para a nossa luta em favor do meio ambiente uma das armas mais poderosas, que é a lei, e que é a arma que todos clamam porque ela seja apropriada para a defesa do meio ambiente. Mas eu queria, antes de falar exatamente a respeito da arma da lei, eu queria dizer, se é verdade que nós estamos vivenciando uma crise não só nacional, mas global, em termos de utilização imprudente, para não dizer impudente, dos recursos naturais, eu queria fazer a seguinte indagação aos ilustres colegas que aqui nos assistem. Qual a razão dessa crise, se é verdade que ela existe? E eu não tenho dúvida que ela existe. A meu ver, a razão da crise é tão simples que muitas vezes escapa à nossa percepção. Ou seja, a razão dela está em que os nossos recursos, em termos de bens da vida, são limitados, enquanto as necessidades humanas são necessidades, para não dizer caprichos, muitas vezes meros caprichos, são ilimitados. Ora, se eu tenho de um lado bens finitos para satisfação das necessidades infinitas da sociedade, é claro que se essa equação não fecha, nós precisamos estabelecer algumas regras para ver se a gente se compõe com as necessidades para uma luta de salvaguarda da nossa Mãe Terra. Eu estou aqui dizendo isso porque, segundo Jared Diamond, numa entrevista que ele deu ao jornal Valor Econômico em 30 de dezembro de 2019, esse filósofo, geógrafo americano disse exatamente que mais da metade do PIB global depende da natureza. E diz o Jared Diamond que a grande ameaça da prosperidade futura é o crescimento econômico contínuo. Certo que, abro aspas, agora eu estou lendo uma frase de Jared Diamond, certo que em um mundo de recursos limitados, de recursos finitos, as únicas pessoas que acreditam que o crescimento econômico possa durar para sempre são idiotas ou a maioria dos economistas. Fecho aspas. Diante dessa realidade, que eu diria até apocalíptica, é preciso então perguntar: onde entra o advogado ambientalista? Onde entra a advocacia ambiental nisso tudo? Entra no seguinte aspecto. Nós tivemos, ainda recentemente, a edição daquela encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, onde o Papa simplesmente coloca uma questão muito importante lá no item 6 desse documento, dizendo que a criação de um sistema normativo, veja, a criação de um sistema normativo capaz de frear as inconsequentes agressões ao ambiente, talvez seja um caminho para a superação dessa crise ambiental
a que estamos a nos referir. Veja, criação de um sistema normativo capaz de frear as inconsequentes agressões ao ambiente. Ora, foi nessa linha que a Declaração do Rio, como todos devem se lembrar, a Declaração do Rio foi um documento multilateral, né, que ensejou um aconselhamento, por ocasião da Rio 92, aos países civilizados para que eles passassem a editar leis eficazes em prol das vítimas da poluição. Então, os capítulos, ou os princípios 11 e 13 da Declaração do Rio, dizem exatamente isso, da necessidade de se criar sistema normativo adequado para a proteção das vítimas da poluição. E essas recomendações foram completadas com a edição, também na Rio 92, da Agenda 21 Global, né? Agenda 21, porque nós estávamos no final do século XX, e a Agenda 21 Global era um conjunto de diretrizes propondo, vamos dizer assim, encaminhamentos das questões que estavam a afligir a nossa casa planetária. Pois bem, esta Agenda 21 Global tem todo um capítulo, que é o capítulo 39, a acoroçoar, ou seja, a incentivar os povos a editar leis eficazes em favor do meio ambiente. Então, vejam que há uma convergência de tratados e convenções multilaterais, da palavra da própria igreja, não é? Palavra de instituições, que dizem que é necessário o estabelecimento de um sistema normativo capaz de resolver a crise ambiental. Então, avulta o papel do operador do direito, porque se todos clamam por se superar a crise com base na lei, o papel do advogado ambientalista, o papel da advocacia ambiental também aumenta, avulta em importância. Tudo isso que eu falo não deixa de ser um grande paradoxo, e um paradoxo que não escapou à percepção do grande filósofo do direito Miguel Reale, não é? Quando, na publicação de suas memórias, lá pela editora Saraiva, né, de 1987, em que ele se refere ao paradoxo de o homem recorrer ao direito para salvar a natureza que morre. Ele diz, paradoxo por quê? Paradoxo porque sempre a natureza foi influenciadora do direito posto, do direito dos homens. E a natureza, de influenciadora através do direito natural, ela agora clama para o direito dos homens, para que o direito positivo a salve. Ou seja, eu quero que o direito positivo me socorra porque eu estou morrendo. Então, esse é um dos grandes paradoxos, mas, quer se queira ou não, esta é a verdade. Hoje não se pode, pura e simplesmente, despistar ou descartar o papel da lei para se tentar, dentro do possível, a superação da crise ambiental que nos preocupa a todos. Pois bem, dito então, de forma extremamente rápida e objetiva, mas mais longa do que eu esperava, eu quero então dizer alguma coisa a respeito do papel do advogado ambientalista, do papel da advocacia ambiental na esconjuração da danosidade ambiental. Lembrando sempre que, nos termos da Constituição Federal, lá no capítulo do meio ambiente, no capítulo específico, nós temos em várias passagens da Constituição proposições a respeito da temática ambiental. Mas no capítulo específico, que está lá no título 8º do capítulo 8º do título 6º, diz a Constituição que o meio ambiente é um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e também um dever geral, não só do poder público, mas da própria coletividade de protegê-lo. Então, esse papel de defensor do meio ambiente não é um papel que se reserva apenas aos órgãos do poder público, às instituições chapa branca, mas esta é uma obrigação
de cada um de nós, de cada cidadão e das instituições privadas também. E no que toca especificamente, eu estou lendo de forma muito rápida as transparências que eu fiz para os senhores, porque eu preciso me adstringir, repito, aos 20 minutos, não fosse já o tumulto que eu provoquei logo no início. Mas vamos lá. Eu queria lembrar da indispensabilidade do advogado na administração da justiça de uma forma geral, né? Todos devem ter memória para lembrar que a Constituição Federal, no seu artigo 133, quando tratou das funções essenciais à administração da justiça, né? Ela disse lá do papel do advogado, consagrando o papel dele como indispensável à administração da justiça. Ora, é indispensável a administração da justiça. Então, por consequência, nesse amplo espectro de justiça é que se enquadra o que nós estamos aqui a chamar de justiça ambiental. O que se espera, então, diante dessa postura da Constituição de consagrar o advogado como indispensável à administração da justiça, o que se espera, então, da advocacia ambiental é que ela lute pela prevalência do nosso Estado de Direito nas questões relativas à proteção do meio ambiente, em ordem a contribuir para a plena efetividade da prestação jurisdicional, consoante apregoado hoje por uma associação de nossa classe, que é a União Brasileira dos Advogados Ambientalistas, fundada em 2016 e que tem representado um papel extremamente importante na união dos obreiros do direito ambiental para tentar-se, quanto possível, na esconjuração, como eu disse e repito, do mal ou dessa crise que nos preocupa. Quando eu falo, meus amigos, e me perdoem, eu, por ver na linha em que estou falando, eu gostaria de lembrar algumas coisas da atualidade. Quando eu falo que a advocacia ambiental, ela precisa lutar pela prevalência do Estado de Direito. E eu aqui, ainda na data de sexta-feira, fazendo uma palestra para um pessoal lá de São Luís do Maranhão, dentre os quais estava um desembargador, que me inquiriu o que eu achava do poder judiciário na tutela do meio ambiente. E eu respondi que eu acho importante, importantíssimo, assim como o papel do Ministério Público, do advogado, da Defensoria Pública, também o papel do judiciário é extremamente importante, e, a meu ver, parece que o Poder Judiciário começa a fazer da defesa do meio ambiente também uma coisa sua. Por vezes, algumas resvaladas, esquecendo do Estado democrático de direito, né? Como, por exemplo, eu não consigo entender, sinceramente falando, não consigo entender, se alguém aqui pudesse me ajudar, eu ficaria extremamente grato, como é que a mais alta corte deste país consegue dizer que resolução do CONAMA tem força de lei? Eu não entendo. Eu não entendo. Pelo menos lendo a Constituição, está escrito lá no artigo 5º, que lá no princípio da legalidade, no princípio, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Como é que o Supremo vem e diz que a resolução 303 do CONAMA, que havia sido revogada no governo passado e nenhum problema de ordem política, eu mesmo acabei redigindo com outros colegas uma carta logo no início do governo passado, alertando para certos deslizes que entendíamos que precisavam ser olhados, mas nesse caso o presidente do CONAMA revogou por uma resolução de idêntica hierarquia a resolução 303. E quem é da área sabe muito bem que a resolução 303 do CONAMA, que substituiu a resolução 485 do CONAMA, pura e simplesmente criou uma área de preservação permanente que não está prevista em lei.
que é a restinga de 300 metros a partir da linha do pré-amar máximo. Aonde na legislação brasileira está escrito que a faixa de 300 metros a contar da linha de pré-amar máximo é área de preservação permanente e, como tal, não pode, em condições normais, ser interferida. E vem o Supremo, por voto inicial monocrático da ministra Rosa Weber, e depois ratificada pelo plenário, e diz que a resolução, sim, é válida, anula-se a anulação, ela volta a existir, e você tem que respeitar uma resolução, uma área de preservação permanente que não tem sustentáculo na lei. Onde é que fica o administrado numa situação como essa? Então, é isso que eu desafio aí alguém a me explicar que não é o que eu estou falando que é o correto, que legislar por meio de resolução é válido. Isso apesar da Constituição dizer, não só no princípio da legalidade, mas no artigo 20 do ato das disposições constitucionais transitórias, que a partir de 180 dias da sua promulgação, não se legislaria mais por meio de normas de órgãos que não sejam os competentes para tanto, que é do Poder Legislativo. Então, daí o meu clamor para que a advocacia ambiental cuide sempre de proteger o nosso, ou fazer com que prevaleça as regras do Estado democrático de direito. Bem, falando de uma forma até meio desconectada e muito rápida, eu percebo que estou um pouco atropelado pelo tempo, mas eu vou só citar, sem entrar em muitos pormenores, a não ser quando uma questão pungente como essa chame a minha atenção. Quais são os horizontes da atuação do advogado ambientalista? Os horizontes são os mais amplos possíveis. Eu vou aqui só mencionar, repito, e depois, se alguém tiver interesse, podemos discutir de forma mais amiudada. Mas, primeiro, eu vejo primeiro nas áreas privadas. O advogado ambientalista ele pode atuar em escritórios de advocacia especializados, ele pode atuar em departamentos jurídicos de empresas, né? Quantos de nós aqui não atuamos em escritórios próprios, né? Ou em escritórios jurídicos de empresas, em empresas de consultoria técnico-ambiental, porque assim como o jurídico não pode prescindir do técnico, nessa matéria o técnico não pode prescindir do jurídico, e as empresas de consultoria ambiental hoje sempre querem ter junto de si advogados que possam ajudar a orientá-los na elaboração dos seus relatórios técnicos. E mais recentemente ainda, que começa a florescer com muita intensidade, a questão da arbitragem entre partes privadas, em que o papel do advogado é extremamente importante. Isso na área privada. E na área pública? Na área pública, eu lembro da participação do advogado em órgãos e entes especializados com em controle e gestão ambiental, né? Veja, órgãos e entes especializados em controle e gestão ambiental, ou seja, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, distritais de meio ambiente, em empresas públicas, né, em sociedades de economia mista, em fundações, como, por exemplo, a Fundação Florestal aqui em São Paulo, em que vários advogados lá militam. Aqueles que militam no Ministério Público, né, ou seja, são áreas públicas em que o advogado, embora você o chame de promotor de justiça, né, ou defensor público, ou juiz, enfim, todos eles vêm da área jurídica e me parece que nessas áreas é muito importante o papel daqueles profissionais oriundos da advocacia. Para não se falar do terceiro setor, né, em organizações não governamentais, como aqui em São Paulo, para lembrar, estou falando de São Paulo porque é uma realidade que eu conheço um pouco. Você pega, por exemplo, uma fundação, como a Fundação SOS Mata Atlântica, né, que é uma organização não governamental extremamente importante, ou naquelas organizações hoje da sociedade civil de interesse público, nas chamadas OCIPs. Então, eu só menciono esse conjunto de atividades que assimilam profissionais da área jurídica
dada a importância desses profissionais no deslinde de questões muito importantes para aquilo que é o papel da advocacia. E depois, quais são os desafios? Nós estamos falando de oportunidades. E quais são os desafios da advocacia ambiental? Eu faço questão de dizer advocacia ambiental que não se confunde com advocacia de poluidor. Que não se confunde com advocacia de poluidor. Eu, quando saí do Ministério Público, e isso já faz tempo, são 27 anos que eu milito na área da advocacia particular, mas eu sou oriundo do Ministério Público. E, no início, eu tive alguma dificuldade, porque muitos dos colegas me perguntavam como é que eu me sentia em estar do outro lado, do lado dos poluidores, se eu antes estava nas trincheiras do Ministério Público. Eu sempre respondia, eu mudei de lugar, mas o meu coração e a minha vontade é sempre de lutar em favor do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E eu, na época, tive que enfrentar um problema que eu vou citar para os senhores, só para que entendam a questão da advocacia ambiental e não da advocacia do poluidor. Estava eu no escritório quando o prefeito de uma cidade, vocês só me perdoem eu não identificar, para não dizer que tem cunho político, de uma cidade que marca uma audiência comigo, levando um problema, dizendo que gostariam que eu desse um parecer no sentido de sustentar que uma usina termoelétrica poderia ser licenciada com base num aval do município, porque o município tinha órgão de controle ambiental e ele queria licenciar por meio do município. Esse era o parecer que ele queria que eu desse. Eu disse, prefeito, não dá. Sem condições. Por que não dá, doutor? Não dá pelo seguinte, uma usina termoelétrica, dentre outros poluentes, ela emite dióxido de carbono, enxofre, enfim, eu não sou técnico para ficar relembrando das coisas. Eu disse, a poluição de uma termoelétrica, ela não se circunscreve aos lindes das fronteiras do município seu. Muitas vezes essa poluição extrapola muito as fronteiras do seu município. E, portanto, o órgão licenciador aí tem que ser o Estado, prefeito. Eu não posso dar um parecer, porque isso contraria tudo aquilo que eu disse na minha vida quando eu era promotor de justiça e continuo sendo promotor de justiça de coração, porque eu não vou, do dia para a noite, virar vamos dizer assim, um agressor do ambiente, fazer advocacia do poluidor puro e simples. Qualquer poluidor que procurar o meu escritório, ele vai sempre receber atenção, desde que assuma o compromisso de que nós estamos ali juntos para que ele pague os seus pecados e faça os necessários acertamentos para que a sua atividade seja correta, seja de acordo com os requerimentos ambientais. Isso pautou sempre o meu trabalho ao longo de todos esses anos. Então, é por isso que eu digo, a advocacia ambiental tem, acima de tudo, um papel de educadora ambiental, para dizer como é que deve ser o trabalho do bom combate à questão ambiental. Vamos atender o poluidor, mas desde que ele assuma o compromisso de fazer a sua parte, de reconstituir as coisas erradas que fez, se comprometa a compensar aquilo que negativamente ele trouxe para o ambiente, e aí ele vai ter uma assessoria técnica, jurídica, que vai ajudá-lo e ajudar o nosso meio ambiente, cuja salvaguarda cabe a todos nós. E é por isso que o advogado ambientalista, com perdão, quem sou eu para ficar aconselhando, mas ele precisa se preparar para lidar com este tema, que é um tema dos mais sensíveis para a sociedade. E eu louvo aqui o papel dos institutos, do Instituto dos Advogados do Paraná, que está fazendo exatamente isto, ou seja, está fazendo um encontro
discutindo esta temática para dizer qual a forma que o advogado ambientalista tem que adotar para levar avante e com sucesso a sua carreira. Sempre com respeito àquilo de que ninguém pode abrir mão, que é a ética e aos limites da lei. Porque se você ultrapassa os limites da ética e ultrapassa os princípios da lei, adeus, você é advogado, sim, depoluidor. Você não é um advogado ambientalista na verdadeira acepção da palavra. Assim, gostaria de relembrar aqui de anotações que eu fiz aí para transmitir aos senhores e que a professora Regina, se me permitir, depois vai disponibilizar a todos com muito prazer da minha parte. Ou seja, não pode o advogado, sob pena de desvio ético, aconselhar o seu cliente a descumprir a lei. É o caso que eu falei da usina termoelétrica. Como é que eu vou dar um parecer dizendo é o município que licencia, quando eu sei que, de acordo com a lei, não é o município? Então, pegar um parecer só para faturar honorários, isto não é ser advogado ambientalista. Pelo menos na minha consideração, isto não é papel de advogado ambientalista. Depois, relembrar que a conduta ética no exercício da advocacia ambiental, mais do que uma questão de conflito em foro interno entre os diversos princípios que guiam a pessoa, impõe-se na exata medida da importância da responsabilidade enfrentada e assumida pelo advogado ambientalista. Até porque, fugindo dos princípios éticos, nós não podemos admitir que um advogado ambientalista possa patrocinar, vejam bem, possa patrocinar com negligência uma boa causa. A causa é boa, mas ele patrocina com negligência. E se ele patrocina com negligência, ele acaba privando a sociedade de um empreendimento sustentável. Então, se a causa é boa, não haja com negligência, haja com determinação para que aquele empreendimento que socialmente é útil, ele seja efetivado. Assim como defender com empenho uma atividade atentatória à qualidade ambiental pode provocar, muitas vezes por fragilidade dos órgãos de gestão, danos incalculáveis nas áreas direta e indiretamente afetadas. Ou seja, daquele advogado que, entendendo-se mais iluminado pelo decurso do tempo, pelas lições recebidas em suas entidades de classe, chegar, por exemplo, num município onde não tem a necessária expertise para conduzir um licenciamento ambiental, querer impor a sua vontade, impor a sua verdade. Quer dizer, aí ele gera realmente um desfavor para a sociedade, quando ele precisa gerar valor, não só para a sociedade, mas valor para o cliente. Buscando solucionar conflitos de forma diferente, por meio de práticas inovadoras, de práticas disruptivas, como aquelas relacionadas ao processo estruturante ou processo estrutural, com apoio em propósitos sociais, ambientais e de governança. Eu queria, professora Regina, a senhora me permitir lembrar de uma coisa extremamente importante aí do seu estado. E eu não tenho autorização para falar disso, mas tenho certeza absoluta, pelo papel relevante que esta empresa paranaense desempenha, que eu não serei castigado por alguma indiscrição. O Estado do Paraná está num trabalho bastante importante de solução dos problemas que, numa certa altura, influenciaram muito negativamente a rigidez ambiental do Estado, quando se detectou que quase 200 de estações de tratamento de efluentes estavam operando com alguma dificuldade. E isso começou a ter o encaminhamento na linha do processo clássico,
ou seja, aquele processo bipolar de autor contra réu, né? E que muitas vezes não conduzem a nada. Afinal, depois de muito tempo, conseguimos todos, e a própria empresa paranaense se convencendo disso, e o Ministério Público Federal se convencendo disso, que é muito melhor um processo disruptivo, um processo onde todos, não num tratamento bipolar, mas num tratamento bipolar, cada um dando a sua contribuição, tivéssemos, então, a oportunidade de estar resolvendo esse problema que sempre afligiu o Estado do Paraná e que hoje está num encaminhamento extremamente importante e, com certeza, vai ser resolvido logo, 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 né? Vocês têm aí luminares do direito processual, dessas novas regras da processualística que tratam o chamado processo estruturante. E é nesse sentido que devem os advogados ambientalistas se engajar para que a gente não fique tratando da Lagoa da Conceição sempre através das regras clássicas da ação civil pública clássica, mas de ação estruturante, que a Lagoa cansou de ser malhada. E, recentemente, ela, a Lagoa, como entendendo-se sujeito de direito, entra com uma ação e obtém liminar fora do processo tradicional, para que se tente resolver de forma eficaz o problema da Lagoa da Conceição. O Paraná é exemplo desse processo estruturante. Quem não se lembra, eu me esqueci de uma particularidade, eu não sei se é Londrina ou Paraná, ou Maringá, mas esse caso do Rumble e do Michael, dois animais não humanos, foi um problema que, examinado em primeira instância, se entendeu que os animais não humanos não podiam estar em juízo buscando por seus direitos. Rumble e Michael estavam abandonados por seu guardião e entraram com uma ação por entidades representativas buscando a salvaguarda da sua dignidade. Rechaçada a pretensão em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Paraná diz, não, eles podem não ter personalidade jurídica, mas têm sim personalidade judiciária. É por isso que estamos a falar neste momento de uma virada ecocêntrica, contrariando até o que diz a Constituição e o Código Civil, ou seja, de respeito aos direitos da natureza e aos direitos dos animais não humanos. Ora, se aqueles que sequer têm vida, uma empresa comercial, por exemplo, uma Petrobras, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, são pessoas morais, mas não são pessoas que têm vida animada. Se elas, por uma canetada do legislador, passaram a ter personalidade jurídica, podendo ir a juízo, tanto como autor como réu, por que numa canetada também não se dá personalidade jurídica à natureza e aos seres não humanos? Me parece que esta é a nova luz que vem aí a ocupar o pensamento e a preocupação dos advogados ambientalistas. Eu não sei se estou falando alguma coisa que vai de encontro, não ao encontro do que os senhores pensam, mas eu estou mais do que convencido de que esta virada ecocêntrica é algo inafastável, que não dá mais para se discutir, né? Então, eu tenho sempre comigo que nós precisamos estar preparados para atuar de forma inovadora, de forma disruptiva, enfrentando as dificuldades para que a justiça impere. Esse é o papel do advogado. De qualquer forma, e só encerrando, e agora é de verdade, professora Regina, estou encerrando de verdade. Eu queria lembrar que qualquer que seja a área onde atue o advogado ambientalista, qualquer daquelas áreas em que eu fiz uma rápida menção, é importante que ele, advogado verde, se dê conta que a legislação ambiental e a sua aplicação prática não podem estar voltadas para a inviabilização de atividades ou de atividades econômicas.
no teor do que diz exatamente a nossa Constituição. Nós temos, só aqui no Brasil, mais de 220 milhões de almas que precisam viver com o mínimo de dignidade. Na casa planetária, 8 milhões. Sem o desenvolvimento de atividades produtivas, não vamos dar dignidade a essas pessoas e não vamos resolver o passivo de 2 bilhões de pessoas que passam fome de forma, vamos dizer assim, vexatória para todos nós. Então, é por isso que eu digo e repito sempre que nós não podemos esquecer jamais, não podemos esquecer jamais que a lei é farol que ilumina e aponta os horizontes, mas não pode ser entendida por nós, advogados ambientalistas, como maneira para simplesmente impedir a caminhada. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe aqueles que nos ouviram com tanta paciência. Obrigado. Muito obrigada, querido professor. É sempre uma grande alegria ouvi-lo, né? Eu trilho o caminho da advocacia ambientalista sempre com o seu exemplo, né? Então, muito obrigada. A sua fala não foi nada desconectada, ao contrário, seguiu um roteiro bem preciso e acabou respondendo várias das perguntas que eu tinha para lhe fazer, né? Então, se antecipou. Muito obrigada, querido professor, e é sempre muito bom ouvi-lo. Eu passo a palavra agora para a querida Daniela Campos Libório, advogada, professora da PUC de São Paulo, na graduação e pós-graduação, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialização em Políticas Ambientais e Globalização pela Universidade Castilla-La Mancha, Espanha. Fez pós-doutorado na Universidade de Sevilla sob o tema Gestão Normativa das Águas para Consumo. E um grande exemplo na advocacia urbanística que eu tenho uma alegria muito grande de seguir. Então, passo a palavra à querida professora Daniela. Obrigada, professora Regina. Para mim é motivo de alegria e honra estar nessa mesa de debates com essas duas queridas colegas, companheiras, professora Ângela, professora Regina, e uma honra imensa estar junto com o professor Edson Vilaré, depois dessa deliciosa aula, não é? E de alinhamento de propósitos, se assim me permite dizer, né? Da advocacia ambientalista. É um alinhamento de propósitos, de éticas e de valores que nos dias de hoje parecem tão fugazes, né? Tão fluidos, como se traz a expressão. Então, nunca é demais fazer alguns alinhamentos sobre isto. Enfim, muito do que o professor Edson Vilaré falou também cabe ao direito urbanístico, e eu vou me permitir até um pouco, se eu usar um caminho pragmático, até porque ele já fez toda uma estruturação ético-valorativa do sistema da advocacia, então vou caminhar por algo mais instrumental. Sempre devemos partir da nossa Constituição Federal, que é a nossa carta, é a nossa orientação. A advocacia, pegando a provocação do professor Edson, não deve começar pela leitura de normas jurídicas infralegais, né? A advocacia, seja ambiental, seja urbanística, ela precisa começar a partir do texto constitucional e, a partir dali, fazer a estruturação do regime jurídico e das funções que vão servir de guia, né, e de baluarte para a sua atuação. Então, essa é a primeira questão, né? Até porque, se formos correr atrás das normas jurídicas infralegais ou legais incidentais, essa vai ser o exercício de uma advocacia sôfrega e provavelmente inefetiva,
com muita chance de ter desgastes e não ter resultados, porque normas é o que não falta nesse Brasil de fúria legiferante permanente, né? É um produzir de normas incessantes. Então, se o advogado, a advogada não tiver para si uma espinha dorsal para caminhar, realmente vai tender a ter um processo de muita canseira, né, de muito desgaste e, assim, sem uma estratégia de atuação. No caso da advocacia urbanística, o regime jurídico urbanístico está todo na Constituição Federal, né? Então, ele está lá, estão as competências, está o objeto, tem princípios, inclusive implícitos, mas temos os explícitos como função social da cidade, função social da propriedade, não é? Há os alinhamentos de como pactuar isso diante da liberdade econômica, diante também da propriedade. Então, veja, tem todo ali, e tem a finalidade maior disso, que é o bem-estar dos habitantes, né? Então, a Constituição Federal, ela por si só traz de maneira explícita toda a organização sistêmica de que vai servir para essa advocacia urbanística. Então, a primeira coisa é assim, temos que olhar para lá, né? Dito isto, acho que, e vou aqui avançar na questão dos enfrentamentos atuais, e depois abrir para áreas de atuação, mas dos enfrentamentos atuais, acho que todo profissional, né, que atua com áreas que tem material, né, que se parece mais do coletivo, do difuso, né, que tem mais dificuldade de permeabilidade no sistema e de consagração, porque luta muito mais pela ética, pela ponderação, pelo avanço social, pela sustentabilidade, como o professor Ed estava trazendo aí suas reflexões. Então, é muito mais difícil esse caminhar do que algo que seja tão concreto como qual é a alíquota do tributo X, né? Independente das outras considerações do tributário, mas quero dizer com relação às objetividades. Então, que dificuldades é essa? Que desafios para o profissional eu gostaria de trazer hoje, né, que não esgoto, mas observo? Litigar ou não litigar? Né? Então, acho que essa é uma primeira situação. Levar ao judiciário uma problemática em que, na verdade, está havendo uma dissonância entre partes na questão urbanística ou não, né? Não levando para uma litigância, que possibilidades existem? E aí esse é um caminho que eu gostaria muito de ver deslanchar nesse país e que ainda caminha a passos muito lentos, que é da mediação urbanística. Já existe alguma coisa na mediação ambiental, já existem outras áreas, mas a mediação urbanística, ela é absolutamente urgente no nosso país. A relação de conflituosidade em terra e propriedade no país tem números exorbitantes, não é? E eu não estou falando aqui de direito imobiliário, eu estou falando de direito urbanístico, eu estou falando de planejamento urbano, de função social da propriedade, de desobediência às normas urbanísticas, não é? De uma série de não cumprimentos que levariam para a seara, para o regime jurídico de direito público, uma possibilidade de avançar nesse sentido. Dou um exemplo que passo atualmente, mas só para poder ilustrar um pouco para os colegas. Uma demanda em que há uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público em relação a um dano ambiental de uma área de mananciais. Bom, a ementa parece muito corretinha, mas vamos para a página 2 da história. Essa área de mananciais é uma área de ocupação de população altamente vulnerável, na qual os proprietários originários não conseguem ter acesso há quase 30 anos. Então, tem a titulação no imóvel, na qual os proprietários não conseguem ter acesso, uma área de vulnerabilidade e profunda violência, né? Nesse caso, houve, no começo, pedido de reintegração de posse, que foi dada, porque foi feita a conformidade, mas o poder público não conseguiu fazer a integração, porque já se tornou quase que imediatamente uma área de grande conflituosidade e violência, não é?
E passa-se os anos, e realmente ali, por via a titularidade, o Ministério Público quer localizar o culpado dessa história e chamam os proprietários para verificar essa situação, e eles então viram réus nesse processo. Mas eles já foram penalizados há 30 anos porque eles perderam a propriedade, já tentaram entregar para a prefeitura não quer, né, seja pela Secretaria de Meio Ambiente, seja pela Secretaria de Habitação para Projetos Sociais. Então, veja, nós temos como essas situações inúmeras no país que acontecem. Como é que vai tratar isso no ambiente de litigiosidade? Então, a ideia, nós estamos tentando tirar desse ambiente, fazer uma mediação urbanística com relação a isso, chamar todos os envolvidos, né, município, Estado, porque a área de mananciais do Estado está envolvido, né? Nós temos a relação de segurança pública, nós temos planejamento habitacional, né? Área de atuação também social da prefeitura, se vai incorporar área de parques ou de verdes, de restauração, né? Colocar os proprietários, associação de bairros, conseguimos localizar uma associação que atua lá há mais de 20 anos, que é daquela população, e colocar todo mundo para sentar. Mas, assim, é uma grande dificuldade, estamos há meses tentando fazer uma primeira reunião, não aparece, outro não vai, outro não sei o que lá, prorroga. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque a advocacia urbanística, ela tem alguns desafios muito próprios, não é? De parte a parte, sempre tem o direito público, sempre tem o munus público, o interesse público sendo trazido, né? E, de outro lado, pode ser que tenha o poder público, mas pode ter ou um interesse privado, como uma propriedade imobiliária, particularmente, muitas vezes tem ou não população vulnerável envolvida, às vezes são dois gigantes, duas propriedades imóveis valiosíssimas que estão ali se degladiando frente a normativas urbanísticas. Enfim, há inúmeros cruzamentos possíveis. O que eu realmente consigo ver é que poucas vezes, em função de litígio puro e simples, acaba se conseguindo resolver, né? Então, é uma via, sim, mas requer de quem pratica advocacia urbanística, vamos dizer, uma cabeça aberta, não é, a ter uma cartela de possibilidades em conversar, em negociar, em fazer, como às vezes falam, advocacy, uma mediação, a tentar costurar acordos absolutamente legítimos, absolutamente legalizados, porque, no mais das vezes, as partes não estão falando a mesma coisa. Então, muitas vezes, o conflito ele não está, na verdade, na dissonância do querer, mas é porque ninguém pactua, não é, os termos, a conversa, o alcance, não é, do que cada um está disposto a ceder ou do que cada um quer. Então, é absolutamente desafiador, mas eu posso afirmar para vocês, para quem atua com isso há mais de 30 anos, que é de imensa satisfação avançar em cada uma dessas situações, não é? E conseguir ir estabilizando e trazendo um pouco de paz dentro de território urbano, porque, no meu olhar, esse bem-estar dos habitantes que está lá no artigo 182 da Constituição Federal, o que é esse bem-estar? Se cada comunidade tem um jeito próprio de morar, no Amazonas é um jeito, no Sul é outro, no Pantanal é outro, no Rio de Janeiro é outro, então tem um jeito de viver, morar e ocupar o espaço urbano de maneiras muito próprias, mas, por outro, não há dúvida que todos passam por um ambiente de pacificação e de harmonia, e que o direito urbanístico tem que se preocupar com isso também. Ou seja, a legislação urbanística ela não pode ser, não é, algo que vá trazer mais conflituosidade, mais dissonância social, mais estresse social. Não é para isso que se presta um planejamento urbano, nem os princípios de direito urbanístico e nem a atuação urbanística, da advocacia urbanística, não é? Existe na advocacia urbanística algumas carreiras que já têm, por sua natureza, essa matéria de maneira muito relevante, como, por exemplo, são os procuradores municipais. Os procuradores municipais, essa advocacia pública municipal, ela tem nos seus concursos, ela tem na sua atuação, de maneira muito forte, a atuação da advocacia urbanística. Uma parte da defensoria pública também olha
para a advocacia urbanística. No Ministério Público, não é, professor Edson? Todas as estruturas de Ministério Público do país já têm habitação e urbanismo como um segmento consolidado, a fazer enfrentamentos, a tentar ter alinhamentos. Por quê? Porque o nosso cenário urbano no país é um cenário caótico, desordenado, não é? E que está trazendo consequências perversas para a sociedade, né? Inclusive aumento de doenças mentais, como indica a Organização Mundial da Saúde. A forma da ocupação dos territórios urbanos, ela está fazendo com que, coletivamente, as pessoas tenham novas doenças psiquiátricas. Isso já é algo, inclusive, catalogado pela própria OMS. Ou seja, se a gente for pensar, não é? Onde é que está esse conhecimento tão lindo que existia nas nossas, vamos dizer, ancestralidades não tão longínquas, que faziam avenidas e no final tinham um bulevar? Para que servia aquele bulevar? Para olhar uma paisagem, para ter um lugar de descanso, não é? Para que existiam tantos dos recuos ou prédios um pouco menores? Porque, na verdade, se entendiam que eram casas que estavam ali, não é? Ali alinhadas dentro daquele território. Existiam já uma série de referências e que nós perdemos, como as secundárias, as principais, a forma de montar a comunidade, de respeitar a forma de viver de cada local. Não é? Eu vejo com muita tristeza o caminho que as cidades brasileiras elas estão levando na prática. Isto não é culpa do direito, só para alertar quem gosta ou tem uma afinidade com a área, porque a legislação, a norma, todo o regime jurídico urbanístico, ele é pleno de valores, e aí eu vou usar mais uma vez as lições que o professor Edson ele trouxe, né? Que a advocacia ambientalista, no sentido da proteção do meio ambiente, de um alinhamento, e não, na verdade, do poluidor, no sentido da degradação, e consolidar a degradação como um grande prêmio, na advocacia urbanística também tem isso, né? É fazer uma leitura, né, do território de ocupação urbana, que não precisa ser a cidade polo, né, podem ser núcleos urbanos, comunidades, né, comunidades tradicionais, ribeirinhas, pescadores, quilombolas e tudo mais, mas que esta forma de organização ela seja respeitosa com quem está lá. No final das contas, se trata, sim, de respeito pelas pessoas e pelas formas de morar. E é um respeito e uma qualidade de vida olhada pelo olhar público, pelo olhar do poder público, que é isso que tem que ser captado na legislação urbanística. Se na prática ela está sendo degradada, é porque as pessoas estão olhando para esse sistema com olhares distorcidos, com lentes obtusas, fragmentadas, né, parcializadas. Então, enfim, quer dizer, acho que a advocacia urbanística ela tem desafios muito interessantes de cruzamentos. Então, tem profissionais que ficam num urbanístico mais puro, que vão se dedicar ali aos instrumentos, como estão no Estatuto da Cidade, né, Lei 10.257, tem mais de 30 instrumentos urbanísticos ali, que são todos muito específicos. Alguns vão para o urbanístico, olhando para o imobiliário para fazer esse cruzamento, outros vão para o urbanístico, olhando para o ambiental para ver o meio ambiente urbano, não é? Existem cruzamentos do direito urbanístico com direitos humanos. Fizemos agora, a professora Regina e a Ângela também estavam juntas, o Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico pela OAB Federal, e a temática era a dignidade da pessoa urbana, né? Porque centralmente o Brasil é um país urbano, as pessoas estão nas cidades, o Estado social tem que se resolver essencialmente nas cidades, e o que nós vemos é um processo de degradação contínua, permanente e aceleradíssima da qualidade de vida das pessoas. E digo mais, nem importa se tem dinheiro ou não, porque não vá me dizer que a pessoa tem que ficar em carro blindado, em paredões, morrendo de pânico, de ter contato social, achando que cada ser humano é uma ameaça, que isso é qualidade de vida, né? Então também não é. Ninguém está num bom lugar na cidade que nós estamos trazendo para nós. Então a advocacia urbanística ela vai trabalhar com uma ação popular, com uma ação civil pública, com demandas que às vezes são das possessórias também, por exemplo,
litigando muitas vezes em interromper planos diretores ou mudanças ou leis de zoneamento com associações de bairro, com orientações nas câmaras municipais. Imagine que todos os municípios do país precisam de uma advocacia que saiba direito urbanístico. E não tem, né? Então, também nós temos aí um gap, um buraco, né, na advocacia nacional que não ocupa esse espaço. Fica uma coisa meio do remendo, né? Eu sei um pouquinho, acho que aquele não sei quem sabe um pouco, mas na verdade não tem. Então, nós precisamos também fazer um avanço nesse sentido, da advocacia brasileira assumir esse espaço de trabalho, né? Isso vai fazer bem para o país inteiro, se nós tivermos um lastro de advocacia, né, que se capacite e entenda qual é esse objeto, quais são as ferramentas, que instrumentos são esses, e que possa, aí, como eu falei, atuar em comunidades, pode ser nas associações de bairro, nas câmaras municipais, nas prefeituras, não é? Seja de forma consultiva, em consultoria, assessoria, parecer, nas litigâncias, nas mediações, enfim. Assunto não falta, há um repertório imenso. Imagina, todos têm que ter gestão democrática da cidade. Montar uma audiência pública, uma consulta, um debate que seja validado e oficializado pelo poder público e que depois não haja a invalidação, por exemplo, pelo Ministério Público, porque teve uma mácula nessa forma de participação popular, né? Então, veja, os licenciamentos urbanísticos todos, quem acaba assumindo esse papel são os arquitetos e os engenheiros, mas é um procedimento, né? Há que se haver ali, né, a assunção da advocacia assumir sobre isso. Então, eu vejo como pungente, eu vejo como uma demanda que tem muito espaço para essa advocacia, é uma advocacia de direito público e, portanto, por isso mesmo eu vejo que tem um papel, uma função social incrível, além da própria atuação como advogada, esse espaço de trabalho, para mim tem esse prazer, né, maior, que é saber que é atuação dentro de um coletivo, dentro de um Estado que melhore, que cumpra os seus propósitos, principalmente do artigo 3º da Constituição Federal, da República, com redução das desigualdades sociais e regionais, com combate à pobreza, porque ter uma cidade ordenada em que todas as pessoas possam ter direito a transporte, a uma moradia, acesso aos serviços públicos básicos, a uma educação, não é? Tudo isto faz parte desse pacote que também o direito urbanístico na organização do território também persegue. Então, são reflexões muito breves que eu trago para vocês, e deu para perceber que o meu envolvimento aqui com a situação poderia trazer inúmeros casos, mas foi muito mais uma provocação, um despertar, e fico à disposição para continuar o debate. Muito obrigada. Obrigada, querida Daniela. É sempre muito bom ouvi-la e aproveito como advogada para agradecer a sua constante luta em prol da valorização e do desenvolvimento do direito urbanístico no país. É muito importante a gente lutar por um efetivo bem-estar no âmbito das cidades, que é o local onde nós vivemos, nos desenvolvemos e que precisamos ter aí uma qualidade de vida, vinculando aí o direito urbanístico com o ambiental, né? Então, que são áreas muito próximas e de extrema importância. Então, muito obrigada. Então, agora nós vamos passar a palavra para a professora Ângela Cássia Costandello, que é professora titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e de Urbanístico do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal do Paraná, especialização pela Faculdade da Universidade de Milão,
mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e é coordenadora do Núcleo de Estudos de Direito Administrativo, Urbanístico, Ambiental e de Desenvolvimento, a Propolis, da Universidade Federal do Paraná. Então, eu passo a palavra à professora Ângela. Bem, muito boa noite a todos e a todas. Eu preciso, evidentemente, deixar aqui o registro da minha honra e a grande satisfação de estar nesse evento promovido pelo Instituto dos Advogados do Paraná e da iniciativa da querida professora Regina Bacelar, nossa presidente da Comissão de Direito à Cidade da OAB Paraná e presidente, coordenadora, diretora da parte ambiental, aqui do Instituto dos Advogados do Paraná, ao lado de pessoas como o professor Edis Milaré, uma eminência do direito ambiental, um mentor de tantas gerações dos estudiosos, da querida professora Daniela Campos Libório, com quem também eu tenho o prazer de estar na Comissão Especial de Direito Urbanístico da OAB Nacional, e que são referências em suas áreas e que têm uma contribuição inestimável para o direito ambiental e para o direito urbanístico nacionais. O momento não poderia ser mais propício para se falar de direito ambiental e direito urbanístico ante aos desastres que temos vivenciado, a crise climática global. Tanto o direito ambiental quanto o direito urbanístico têm um status de ramos autônomos do direito recentemente adquiridos, se comparados, é claro, ao direito administrativo, que teve o seu embrião no século XVIII e se expandiu nos séculos seguintes. Ouvi inúmeras vezes que ambos eram longa-manos do direito administrativo. Isso, felizmente, com o trabalho científico de pessoas como as que compõem esse painel, se alterou, erigindo-as disciplinas autônomas, científica e pedagogicamente. Ou seja, o avanço foi, eu diria, imensurável a se estabelecer uma estrutura científica apartada do direito administrativo. Evidentemente que muitos são os pontos de contato, e eu diria que há uma interdependência desses três ramos do direito. Até porque todos os três são interdisciplinares. Um, evidentemente, não prescinde do outro, a depender do instituto que nós estamos tratando. Haveria, por exemplo, uma proteção incompleta ao se cuidar das matas ciliares de um rio que passa por uma cidade, no ambiente urbano, sem que se tenha em mente o plano diretor. E se for um rio navegável, ainda há uma servidão administrativa legalmente imposta sobre os imóveis a ele contíguos. Não é possível tratar adequadamente, outro exemplo, a proteção dos bens do patrimônio histórico de uma cidade, se não se verificar a previsão no plano diretor e quais limitações administrativas ou meios de proteção condicionalmente previstos, como o tombamento, por exemplo, que incidem sobre esses bens, objeto de salvaguarda. Ainda, mencionado pelos professores anteriores, áreas de risco ambiental, geomorfologicamente com perigos de risco e com a população vulnerabilizada que habita essas áreas e que, por ação ou por omissão da administração pública, foi permitida a construção de habitações. E o município precisa desapropriar, por exemplo, para a instalação de equipamentos de contenção do desabamento. Esses são, eu diria, exemplos muito simples, muito singelos, mas que trazem o retrato das interligações inarredáveis entre o direito ambiental, o direito urbanístico e o direito administrativo, até porque há um núcleo comum do direito administrativo nos regramentos do direito ambiental e do direito urbanístico. E pela conexão e interdisciplinaridade que rege essas áreas jurídicas, há grandes dificuldades, a meu ver, para quem advoga, fiscaliza, julga e legisla sobre esses temas, sobre os três ramos do direito. Ressalto aqui que essa fala tem por base a minha experiência, tanto no Ministério Público do Tribunal de Contas, quanto na advocacia, e resultado de muitos diálogos com colegas que
trazem pontos comuns de preocupação e, como eu disse, de dificuldades. Né? O primeiro aspecto que salta aos olhos de quem se depara, de quem se ocupa com o direito ambiental, o direito urbanístico e com o direito administrativo, é a profusão de legislação infraconstitucional e infralegal. Muito bem mencionado pela professora também Daniela Libório e o professor Edis Milaré. Além das leis formais, em todas as esferas da federação, há uma quantidade enorme de decretos, resoluções, portarias, e muitas delas com força de lei formal, como bem, ressaltou o professor Edis Milaré. Há muito se vive e providência alguma é tomada naquilo que Carnelute chamou na década de 50 da inflação legislativa. Esse é um ponto que eu ressalto todas as vezes que eu tenho oportunidade, porque nenhuma medida foi tomada ou tem sido tomada para que esse estado de desordem venha a ser organizado. Não bastassem as normas gerais, que nem sempre são realmente gerais, porque muitas vezes por demais minuciosas, as frequentes alterações legislativas e normativas infralegais, a constante edição de normas modificadoras daquelas já existentes em cada ente da federação, traz toda a ordem de problemas para quem advoga e para a própria administração ao aplicá-las. E mais, não há a sistematização sequer, muitas vezes, das normas de cunho nacional, as vigentes ou as revogadas. Por vezes, eu tenho a impressão que vou usar uma figura que me vem sempre à mente quando eu busco a questão legislativa, é que nós estamos num labirinto normativo ampliado por um caleidoscópio, que não se tem o início e com imensa dificuldade, se consegue iniciar, não se vislumbra o final. Obviamente que as modificações legislativas e normativas se fazem mais do que necessárias, ante a dinâmica íncita da sociedade, as circunstâncias do mundo, as espontâneas, as provocadas, a tecnologia. No entanto, o que se observa é que inúmeras buscas de mudança de regramentos, por vezes, são desnecessárias, afetando as relações entre os particulares nas suas relações privadas, entre os particulares e a administração, e por vezes entre os próprios entes da federação, pelos mais variados interesses, que nem sempre estão voltados à efetivação da função social da cidade e da proteção do meio ambiente para a presente e para as futuras gerações. Não raro também há um conflito entre normas que trazem imensas dúvidas de aplicabilidade, como eu vou expor em 2 exemplos na sequência. O que se percebe? Que também há um certo descuido do legislador, seja ele o legislador que emitirá a legislação formal ou a material, na harmonização dos institutos, tratando muitas vezes como totalmente apartados, e na realidade, no mundo concreto, eles são absolutamente imbricados. E nesse cenário, eu diria, que eu ouso adjetivar, que é absolutamente caótico. E outros desdobramentos são identificados de maneira muito mais capilar, como a imperfeição de aplicabilidade de normas pelos advogados, pelas instituições e pela administração pública. Além disso, a conflituosidade é aumentada sobremaneira e que o Poder Judiciário, já assoberbado, é chamado a resolver, quando a tarefa, muitas vezes, deveria ser resolvida na administração pública. Outro fator gravíssimo, ocasiona danos irreparáveis ao particular e à sociedade, é o silêncio e a morosidade da administração pública em decidir os pleitos que, por lei ou ato normativo, elas são submetidos. Isso se verifica na seara do direito ambiental, do direito urbanístico e do direito administrativo. Essa demora, ou simplesmente a omissão, causa danos como perdas de investimento, perdas econômicas, ou, se nós chegarmos a um extremo, perdas de vidas. Ou seja, este é um panorama literalmente insustentável. Tem se revelado,
é tristemente comum a necessidade de particulares recorrerem ao Poder Judiciário para verem seus pleitos atendidos. Esta não é uma concepção contemporânea da administração pública do século XXI, quando muito se fala em eficiência e inovação. Exemplo que eu soube há pouco tempo, cerca de 2 ou 3 meses, a demora na emissão de um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial em área prevista no plano diretor, todos os requisitos devidamente cumpridos pelo particular, e a administração simplesmente não emitia o alvará. Qual foi a resposta dada pela secretaria ao particular? Melhor ir ao Poder Judiciário. Ou seja, é absolutamente intolerável que, em algumas circunstâncias, a administração pública não cumpra o seu dever básico, que é o de dar encaminhamento aos procedimentos e decidir. Ao Poder Judiciário, por seu turno, devido à especialidade e à complexidade dos temas, tem levado, felizmente, a especialização dos julgadores, fator que é excelente de aprimoramento, mas a estrutura técnica de pessoal também precisa ser suprida. O outro lado desse quadro de morosidade, de silêncio, e que também precisa ser contemplado, se refere às dificuldades da administração pública. Por exemplo, servidores nem sempre preparados. Falta de regramentos procedimentais claros para a análise dos pedidos. Uma confusão e opacidade de competências entre órgãos e entidades. Isso tudo aliado à mudança de entendimento dos órgãos ou entidades a respeito dos temas. E, evidentemente, não se cogita em absoluto de aplicar a LINDB. Portanto, todos esses fatores trazem insegurança jurídica, prejuízos aos particulares, prejuízos à sociedade como um todo, e nem sempre o trabalho da advocacia em defender teses que são realmente importantes, complexas, que envolvem valores vultuosos ou direitos e bens fundamentais, ou que possam ainda para contribuir ou aperfeiçoar o entendimento quer dos tribunais ou quer da própria administração pública, que é uma preocupação dos servidores públicos e dos gestores com os órgãos de controle, tribunais de contas e Ministério Público, que, para se sentirem mais seguros, ficam no aguardo de uma decisão jurisdicional. Isso não aconteceria se houvesse regras de procedimento claras, que trouxesse a segurança jurídica para todos, particulares, advogados e gestores, e facilitaria imensamente a tarefa do Poder Judiciário. Isso, inclusive, evitaria os atos ilícitos e improbos, ou aquela velha regra que causa repulsa, mas ainda vigente, de vender dificuldades para obter facilidades. Diante de um cenário amplo e de institutos interligados, eu vou me deter a alguns apenas, de uma maneira bastante rápida, e que são objeto de polêmica. Houve uma mensagem aqui. Ok, continuo então. Que são polêmicos ou que podem vir a provocar conflitos e novas polêmicas no plano jurídico, envolvendo todas as relações interinstitucionais da sociedade. O primeiro deles é a Lei de Liberdade Econômica, que instituiu a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu garantias do livre mercado. Dentre outras providências, buscou trazer agilidade e rapidez para o fluxo das várias atividades econômicas. No entanto, a lei se aplica tanto no direito administrativo, quanto no direito ambiental, quanto no direito urbanístico, em alguns aspectos, e eu vou destacar aqui o do licenciamento ambiental, quanto à exigência ou a dispensa de exigência de certidão para instalação de empreendimento. Apesar do objetivo da lei, buscar minimizar a burocracia exacerbada
quando se trata de licenciamento, ao prever no artigo 3º, inciso 12, a impossibilidade de exigência de certidão sem previsão expressa em lei, e aqui, lei me parece que fica claro que é lei formal, conflita com a resolução 237/97 do CONAMA, aqui norma infralegal, como também mencionou o professor Edson Milaré, que estabeleceu a exigência da apresentação da certidão de uso e ocupação do solo, ou ainda a certidão de conformidade ou de viabilidade municipal. Bem, a exigência do CONAMA, editada lá em 97, era de não permitir a dissociação do licenciamento à legislação urbanística, em especial o licenciamento urbanístico, já que essas políticas são, evidentemente, consideradas complementares. A certidão, como é sabido, indica os tipos de atividades que podem ser desenvolvidas num certo local, estabelecido qual é a forma de adequação, construção, utilização ou parcelamento do solo pretendido em relação ao zoneamento urbanístico da área. Ou seja, para qualquer edificação, utilização, parcelamento, desmembramento do solo, o interessado deve requerer a devida licença urbanística ao município, porque, afinal de contas, ele é, por comando constitucional, quem deve executar a política de desenvolvimento urbano, de acordo com o artigo 182 e 183 da Constituição. Então, o licenciamento aqui, e é da sua própria natureza, é um dos instrumentos de polícia administrativa e que tem um cunho essencialmente preventivo. Há um texto que eu recomendo a leitura, e vale citar, que foi escrito pela assessora do Senado Federal, a doutora Karen Casmar, em um texto brilhante que foi publicado no Boletim Legislativo do Senado Federal, fazendo exatamente uma análise de vários aspectos voltados ao licenciamento e à questão da lei da liberdade econômica. Então, aqui, vejam, novamente agregam-se direito administrativo, direito urbanístico e direito ambiental. E a pergunta é, qual deve prevalecer? A rapidez do empreendimento ou a ordenação, ocupação do solo e a proteção ao meio ambiente? E ainda a responsabilização da administração no sentido de cumprir as suas tarefas, de decidir e de atuar adequadamente. Naturalmente que a resposta a isso, o tema é muito mais complexo do que uma indagação frente a essas atividades de maior ou menor impacto, mas demonstra quão desafiador são esses temas quando o legislador não atenta para a emissão de diplomas legais sem a devida sistematização. E aqui eu falo legislador infraconstitucional e também o legislador no plano do Poder Executivo ao emitir normas de cunho material. Seguindo aqui mais ou menos essa mesma ordem de ideias, esses fatores que causam essa desordem, morosidade, o silêncio da administração, a falta de capacitação de servidores, etc., há tentativas legislativas de suprir essas falhas e de arrefecer a burocracia de alguma maneira. E eu diria, respeitosamente, que nem sempre com o olhar sistemático que a Constituição Federal estabelece, e sem considerar as possíveis repercussões que as decisões administrativas podem gerar. Tramita no Congresso Nacional o famoso projeto de lei do licenciamento, projeto 2159/2021, no momento aguardando audiência pública no Senado Federal desde maio, isso segundo consta do site do Senado, e prevê, nesta busca simplificatória e de dar fluxo, procedimentos administrativos simplificados. Dentre eles, contempla no artigo 16 a dispensa da certidão de uso e ocupação do solo urbano, bem como cria a licença ambiental por adesão e compromisso. E no artigo 21 estabelece quais são os empreendimentos não sujeitos a estudo de impacto ambiental. Bem, se aprovado tal como se encontra no Senado, naturalmente que vai receber, merece muita reflexão e trará certamente
muitas repercussões, eu diria, se desejáveis ou não, o tempo dirá. Mas tal como se encontra, tudo está a indicar que há questões de extrema delicadeza neste projeto de lei. O artigo 3º, inciso 26, ele fornece um conceito do que vem a ser essa licença ambiental por adesão e compromisso, né? Por sigla LAC, né? É uma licença que atesta a viabilidade de instalação, da ampliação e da operação de atividade de empreendimento que observe as condições previstas nesta lei, mediante declaração de adesão e compromisso do empreendedor com os requisitos pré-estabelecidos pela autoridade licenciadora. Bem, vem o artigo 16 do projeto de lei e diz que independe de emissão de certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, emitida pelos municípios, bem como autorizações e outorgas de órgãos não integrantes do Cisnama, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da aplicação aplicável a esses atos administrativos. E aí, enfim, sistematicamente, no artigo 21, parágrafo 1º, estabelece quais são as atividades, né, e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental simplificado através, né, da LAC, que devem ser necessariamente definidos em ato específico do ente federativo, nos termos da Lei Complementar 140 de 2011. Bem, o que desde logo se percebe? Que, ao não limitar o procedimento ou os procedimentos simplificados, como é o caso da licença ambiental por adesão e compromisso para empreendimentos de baixo risco e baixo impacto, o procedimento pode vir a acarretar o licenciamento automático de atividades poluidoras e de alto risco. Portanto, há uma imensa abertura nas possibilidades de atividades que venham a trazer riscos para o meio ambiente, sem o devido controle do Estado, do município, do Distrito Federal e da União. Então, este é um ponto efetivamente problemático. Há previsão em alguns estados, na Bahia, aqui no estado do Paraná, de instrumentos simplificados, mas que com a aprovação desse projeto de lei terá então aplicabilidade de cunho nacional. Bem, a par do projeto de lei, outra questão, ou decorrente dele, há uma outra, que é a competência dos entes para normatizar todas essas situações, as atividades que são, né, passíveis de serem licenciadas, né, os empreendimentos através desse sistema do procedimento simplificado, e que me parece virtualmente conflituosa. Né? A partir do momento que dependerá, né, das autoridades licenciadoras o regramento, né, conforme a Lei Complementar 140, né, ou seja, de acordo com o critério de localização, natureza e potencial poluidor, a primeira das consequências será possivelmente, ou, enfim, aqui sem um exercício, eu diria, né, de clarividência, mas há uma prospecção pela nossa própria experiência no Brasil e as tentativas de flexibilização desses instrumentos, e tal como se encontra, que poderá resultar em regras diferentes sobre o que é uma atividade potencialmente perigosa para o meio ambiente. Algumas mais rígidas, outras menos rígidas em alguns estados, e fazendo com que alguns empreendimentos sejam deslocados, onde há menos rigidez. Cria-se, então, também o impasse federativo com repercussões de cunho econômico, social, ambiental e urbanístico. E, por fim, outro ponto que não pode passar desapercebido é que instrumentos como esse e outros visam celeridade, não há dúvida. No entanto, transfere ao particular a responsabilidade pelos danos que a sua atividade virá causar, eximindo a administração de controlar e, portanto,
sem um ônus, ao menos num primeiro momento, sem nenhum tipo de ônus para a administração, em caso, enfim, de danos que venham a ser causados por essa atividade. E aí adentra, então, o papel do advogado que trabalha com toda essa celeuma, seja no direito ambiental ou no direito urbanístico, a depender da natureza do empreendimento, né? A responsabilidade será solidária ou subsidiária? Ou nenhuma responsabilidade do ente da federação? Enfim, há aqui uma quantidade enorme de aspectos que nós poderíamos tratar, mas são pontos de reflexão que podem, repito, trazer uma série de problemas, uma série de prejuízos e que merecem o trabalho do Poder Judiciário, se instado, da administração pública, dos advogados, da academia, enfim, um esforço, eu diria, interinstitucional, de modo a que haja a reflexão e ações urgentes, a sistematização e o estabelecimento de regramentos claros e objetivos de direito ambiental, de direito urbanístico e de direito administrativo, quando houver essas conjunções, por todos os entes da federação, tendo em mente que trará, sem dúvida, segurança jurídica, menos sanções aos particulares e aos gestores, em especial em situações que são muito simples, que são comezinhas, e que instam o Poder Judiciário a decidir quando absolutamente não seria o caso. Bem, esse esforço, né, repito, deve ser interinstitucional e o papel da advocacia do direito a construir é primordial. Eu, enfim, nesse tempo que eu já ultrapassei em alguns minutos, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a generosidade da professora Gina Bacelar, né, em me convidar para estar ao lado de pessoas ilustres, e, enfim, esta é a reflexão que eu diria possível para o momento. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigada, professora Ângela. Ponto importantíssimo esse abordado na sua fala, com relação ao projeto de lei de licenciamento ambiental. Esses novos instrumentos introduzidos no projeto caracterizam, ao meu ver, um retrocesso na proteção ambiental. Queremos a celeridade, sim, né? Quebrar um pouquinho a burocracia, mas essa quebra de burocracia não pode chegar ao ponto de nós não termos a fiscalização do Estado. E isso estaria, inclusive, violando o artigo 225 da Constituição Federal, que determina um dever do poder público. É da coletividade também, mas é um dever do poder público a defesa e proteção do meio ambiente. E nessa defesa está a fiscalização, né? Então, esses novos instrumentos, eles, quiçá no futuro, acarretarão aí uma falta de controle na proteção ambiental e nos empreendimentos que serão implementados e a poluição, a contaminação gerada por esses empreendimentos, né? Então, creio que precisa um cuidado maior na análise, na aprovação desse projeto de lei com relação a esses instrumentos que vêm flexibilizar e muito a proteção ambiental. Então, agora, estamos caminhando para o final, eu abro a palavra para os últimos comentários aí dos nossos queridos professores. Está sem som, professor Edson. Professora Regina, eu, na verdade, lhe telefonei hoje, a senhora me falou dos 20 minutos, eu falei mais do que podia, estou aqui realmente super feliz em poder estar aprendendo
todo dia uma lição que se acrescenta ao nosso cabedal. Fiquei impressionado com as exposições da professora Daniela, professora Ângela, e eu não pretendo dizer mais nada, a não ser te agradecer, muito sensibilizado por essa oportunidade única que eu estou tendo aqui. Só queria lembrar de uma frase do professor Barbosa Moreira, uma vez participando de uma conferência dele, quando comemorávamos os 10 anos da ação civil pública aqui na Universidade de São Paulo. Eu nunca me esqueço que ele terminou a fala dele, sempre maravilhosa, que todos conhecem, a veia processualística ímpar do professor José Carlos Barbosa Moreira, em que ele, pura e simplesmente, disse aquilo que eu vou dizer como se eu estivesse falando. Ele disse: eu não sei se vocês gostaram de me ouvir, não sei, mas eu queria dizer que eu gostei muito de falar para vocês. Então, falei e não quero mais falar para não comprometer aí o nosso espaço. Obrigado. Alguém mais? Professora Daniela? Bom, para mim também foi um prazer esse debate, de ouvir os queridos colegas, professor Edson, professora Ângela. É sempre um momento de muita troca, né? Talvez quem esteja aí assistindo acha que está ali absorvendo, mas a troca entre nós, colegas, também é algo riquíssimo. É um momento que a gente para na nossa agenda um pouco, relaxa, presta atenção no que o outro colega está trazendo. Então, assim, é motivo de muita troca, de muito enriquecimento, e agradeço mais uma vez esse convite, que para mim foi especial e que acrescentou demais. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite, e ao professor Edson, Regina, Ângela, até uma próxima. Obrigada. As minhas palavras não poderiam ser distantes dos meus queridos e mestres aqui, o professor Edson Milaré, a professora Daniela Campos Libório, no sentido do quão rico é esse contato. E eu sempre aprendendo e buscando, né, as reflexões com os ensinamentos, né, de quem me antecedeu aqui, né, enfim, na produção científica, nessas reflexões, na contribuição para um mundo melhor, um bem-estar adequado, né, um meio ambiente equilibrado, uma cidade, vamos lá, exageremos, mas uma cidade feliz. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer à querida professora Regina Bacelar pelo convite, e né, uma honra redobrada estar participando desse painel com os queridos professores. Muito obrigada. Bom, queridos professores, não tenho palavras para agradecer e dizer minha grande alegria de estar aqui com vocês hoje, matar um pouquinho as saudades e aprender, como sempre, muito com vocês. Esse tema é rico e desperta uma curiosidade cada vez maior. Então, no futuro, eu volto a chamá-los aí para nós continuarmos com algum tema específico, conversando. Agradeço aqui os funcionários do Instituto dos Advogados do Paraná por todo o apoio, a Escola Superior da Advocacia pelo apoio, e uma boa noite a todos e até uma próxima.